A gente vai ter os comentários aqui na tela, no vídeo? Produção, edição. Vamos, Não sei, né? A gente descobre depois. A gente vai descobrir. Quando a gente assistir, a gente vai ver se tá. Acredito que sim, né, galera? Mel Nunes. Eu leio um, tu lê outro? Essa? Pode ser. Ok, ótimo. Cara, achei que ia assistir o podcast do Luba e do Jean e ia rir o podcast inteiro. No momento, eu acho que é no momento. No momento, estou em crise existencial, revendo minhas atitudes e marcando terapia. Adorei? Perfeito? Sim, muito obrigada. Então, a gente não queria falar nada, mas na verdade isso tudo foi um plano nosso pra todo mundo fazer terapia. Absolutamente todo mundo que escutar esse podcast vai procurar terapia, e era sobre isso. Recomendo Cognitivo Comportamental. É uma Nossa, terapia com excelente. certeza. Excelente. Tem excelentes resultados pra depressão, ansiedade. Sim. E tem um método extremamente eficaz. Tá, próximo. Rochelle Rock disse: gostei muito desse novo podcast, apesar de ser mais um, trouxe características novas e cá entre nós, é Jean e o Luba apresentando, é um dos únicos que eu vejo inteiro e aguardo ansioso pelo próximo. Let's go! É sobre isso. A gente tem mais quantos episódios depois desse? Mais 3, né? Mais 3 episódios pra essa Mais temporada 3. acabar, galera. Então, assim. Acho que a gente não explicou isso, né? Que os episódios Não. iam ser divididos em temporadas. Não, a gente não explicou, galera. Então, não é um podcast eterno, tá? Porque tem muitos podcasts aí que eles vão eternamente. Esse é um podcast que a primeira temporada são 5 episódios mais um, que é o piloto. Então, são 6 episódios. Isso, são 6. A questão é que, cara, antes da gente efetivamente começar a gravar, eu acho que é interessante falar isso. Uhum. A gente conversou e uma das possibilidades era a gente gravar vários episódios num dia só. Uhum. Uns 3, 4 episódios num dia só. Eu ia vir pra São Paulo e a gente ia gravar 3, 4 episódios. Sim. Só que, cara, eu acho que eu fui um dos primeiros a dizer não. Uhum. Porque eu acho que é extremamente mais... É mais genuíno se a gente gravar uma vez por semana. Por exemplo, a gente pode ler os comentários. A gente consegue Vai ter- entender o Cê- que. Pode falar. Se tiver algum evento que aconteceu nessa semana... Uhum. Imagina, aconteceu essa semana e aí a gente gravou 3, 4 episódios num dia só. 2 meses depois, Uhum. saiu falando... Porque essa semana aconteceu tal coisa. Pô, já passou, sabe? Já não tem nem mais o rolê. Eu não sou a mesma pessoa do episódio passado. Não. Eu já mudei 300 coisas na minha cabeça. Sim. Então eu acho muito mais legal. Quando a gente simplesmente vai. E é por isso que a gente decidiu fazer 5 episódios mais um piloto. Porque senão eu não ia conseguir vir, literalmente, direto pra São Paulo. E a gente queria muito também sentir se vocês estavam gostando, se vocês iam Uhum. curtir, enfim, pra gente Uhum. poder continuar. E eu espero que a gente continue, porque eu estou achando que vocês estão gostando. Porque eu tô amando fazer. Então, assim, o Luba também, a gente tá se divertindo bastante. E eu Renata espero. Padilha também aqui, ó. O que ela falou? Eu tô amando esse podcast tanto, mas tanto. Aquela gritou, tá? Mas eu não vou gritar que eu tô sem Tá voz. bom. Cara, eu gritei tanto no podcast. No RPG do Selbit. Que eu Segui- voltei essa a semana. garganta já ficou Nossa, minha garganta- prejudicada. Obrigada, Jean e Luba, por darem esse entretenimento ao povo brasileiro em seus dias de luta. Amo vocês, menor que 3. Muito obrigado, Renata. Você é um amorzinho. Maravilhosa. Aí o Nathan Ruck falou mais um. Nossa, tomara que continue a história das fases da vida. Ih! Tava muito bom. Só uma pergunta, vai ter convidados? Peraí, primeiro, nunca continuamos as fases da vida, né? Não. A gente simplesmente ignorou aquele episódio. Mas tu lembra? Tipo assim. Era o piloto. Era o piloto. Ele não aconteceu. Era o piloto, gente. Eu tenho uma ideia, cara, Hum. que eu acho que... Não sei se tu vai gostar. Ah, Mas eu queria que a gente fizesse um episódio. Isso a gente vai precisar de ajuda do público e talvez da produção. Porque a gente vai ser incapaz de fazer isso. sim. De, por exemplo, fazer um episódio só dos assuntos que a gente não terminou. Nossa! Gostou? Eu amei. Por exemplo, aí a gente pode entrar no das fases da vida, entrar com mais Uhum. detalhes nas temporadas, e tem mais um Sim. monte de coisa aí que eu nem lembro. Não, tem o episódio de relacionamento que eu vi vários comentários de vocês falando coisas também assim. Ai, vocês não contaram a fundo histórias de namoro e tal. então. Não sei o que a gente também pode entrar. É que, gente, Cara, a gente vai falando assim, o assunto vai indo. Episódio 4, episódio 5 eu acho que tem que ser mais... a gente já sabe o tema do episódio 5. A gente A não pode gente- revelar, a gente a vai gente revelar ainda. revelar, mas a gente sabe o tema do último episódio. O episódio 4 podia ser tangentes. Tudo que a gente continuou, tudo que a gente começou e não terminou de falar. Gente, comenta aí o que vocês Perfeito. acham. Exatamente, eu já achei ótimo. Eu também e achei acho que, ótimo. inclusive, vocês podem botar nos comentários assim, ai, fala disso, vocês começaram isso aqui e depois pararam de falar. Porque, assim, esse podcast, como vocês perceberam, não é um podcast onde a gente chama pessoas, fica conversando. É mais uma coisa, um bate-papo nosso, onde a gente fala sobre qualquer coisa. Então, assim, se vocês mandarem, a gente vai falar. Se vocês acharem que a gente tem que falar, a gente fala, entendeu? Meio óbvio. Aqui é uma coisa, assim, é uma cocriação. Ai, que bonita essa palavra. É uma cocriação. É uma co-creation. Nossa, com vocês. KKK, mas é verdade. E se vai ter convidados, a gente não determinou se vai ser só nós ou se vai ter convidados, mas a gente assim, não sabe. se um dia a gente tiver afim, a gente convida. Vamos deixar assim, porque É sobre isso. é basicamente isso. É isso. É exatamente isso. Tomi Kawakami.
Podem trazer até mais de 2 horas de podcast. Ouvir vocês por horas é incrível. Aí, Luba tá gatíssimo de noiva, amei. Obrigado. Realmente foi um acontecimento você de noiva, né? Será que vão dizer agora que eu tô bonito como primo drogado? Não, desempregado. Eu me meti drogado ali no meio. O primo desempregado, eu amo. Tá. Não sei ler esse nome, não. Ixea. Ixia. Ela falou o seguinte: eu lembro que a minha primeira terapeuta era amiga de igreja da minha mãe. Eu não pude me abrir nada e eu literalmente via ela todo domingo na igreja. Agora minha mãe pensa que não precisa de terapia pelo que a terapeuta disse. Eu estou em um momento muito assustador da vida, mas pra minha mãe, emoções é só TPM. Enfim, espero que seja só uma coisa rasa e fútil. Complicado. Uma coisa que a gente não entrou, que eu acho que a Ixia... Isso, a Ixia. Puxou bem. Cara, talvez eu esteja indo muito a fundo. Mas tu com certeza recebe isso. Eu recebo há anos. Por exemplo, e-mails, comentários e tal, perguntando como e quando eu conto para os meus pais que sou gay, lésbica, etc. Sim, recebo muitos também. Uhum. A gente pode falar disso um pouquinho. Podemos. É importante. Uhum. Eu começo? Pode começar. Eu tenho várias coisas pra falar disso também. Ok. Eu diria que não tem hora certa, tu concorda? Concordo. Não existe uma fórmula também. Uhum. E eu acho que muitas vezes é mais... como é que eu posso dizer? Eu acho que muitas vezes é melhor esperar você não morar junto com os pais, porque assim, tem casos e casos. Tem casos que a pessoa é expulsa de casa. Sim. Tem casos que acontecem agressão física, nos piores dos casos. Então, se você sente que talvez isso seja uma possibilidade, segura. Uhum. Não fala, espera você ter uma independência financeira, você não morar mais com seus pais, porque essa conversa pode ter muitos e muitos e muitos rumos. Eu achei que meus pais iam reagir de uma maneira completamente diferente do que eles reagiram. Tipo teu pai. Teu pai foi completamente surpresa. Foi completamente aleatório. O meu pai, cara, me disse uma coisa que eu levo pra vida, assim, de coração, pra tudo que eu faço na vida. Uhum. Foi uma conversa que foi mais entre eu e minha mãe, ele meio que ficou de espectador, assim, e só no final eu perguntei pra ele, tu tem alguma coisa pra dizer? Meu pai é muito sábio. Sim, ele é mesmo, é verdade. Ele falou, filho, eu te amo, eu não... Seria... Ele não falou hipócrita. Seria ruim, seria desonesto da minha parte dizer que eu gostaria que tu fosse diferente. Porque tudo na tua vida, no passado, contribuiu pra formar a pessoa que tu é hoje. Então, se eu chegar aqui e dizer que eu gostaria que tu fosse diferente, eu estaria mentindo, porque eu te amo do jeito que tu é. Então, se tu é gay, faz parte. Eu não vou... Isso não te faz uma pessoa diferente. Tu continua sendo o Lucas, então eu te amo. E ele me falou isso e eu levo isso pra minha vida. Mas essas conversas podem ter rumos completamente diferentes. E eu acho que você tem que se sentir confortável. Uhum. Muito confortável. Se eu fosse dar um conselho pras pessoas, que assim, é bom a gente falar disso justamente por conta desses comentários que a gente recebe. Eu acredito que até nesse episódio também, inclusive, quando a gente falou que ia falar sobre família, várias pessoas comentaram sobre isso, de que a gente poderia falar sobre isso, sobre aceitação, enfim. Eu acho que uma das primeiras coisas que você pode fazer, se você quer começar a entender como... Porque às vezes você não tem nem noção de que seus pais pensam sobre. Às vezes a gente é um campo completamente deserto, né? Uhum. Você pode simplesmente começar a introduzir o assunto, falando de maneira sobre alguma matéria que tá na TV, ou algum vídeo que você tá assistindo. Joga assim, aí você vê como eles reagem. Porque eu acho que é uma boa maneira de você ter um termômetro e entender minimamente como eles enxergam esse assunto, né? Tipo, e aí eu acho que talvez não seja uma coisa tão... eu acho melhor eu não falar, porque talvez isso vai, que nem você falou, acarretar em alguma questão, eu posso ser, sei lá, expulsa de casa, ou acontecer alguma coisa mais séria. Ou às vezes você vai ter uma resposta positiva em relação a isso. Então, tentar introduzir o tema aos poucos, eu acho que você consegue medir um pouco, sabe? E é muito sobre isso, assim, não tem como dar uma resposta exata, porque cada vivência é uma, sabe? Então, as experiências que você tem com a sua família, as experiências que você tem com... as conversas que você tem e as pessoas que você se relaciona é um universo muito seu. Então, só você pode medir isso e entender. Eu, por exemplo, até 3, 4 anos atrás, não tive coragem de contar pro meu pai. E eu já tenho idade, né? Já tô com 29 anos. Então, assim... Você tem 29? Tenho 29. Fez 29 esse ano? Fiz 29 esse ano. Por quê? Sei. Só que eu tô com cara de mais velho, com acabado. Achei que tu era mais novo, uns 26, sei lá. Ai, gente! Carinha de bebê. Não, mas é sério.
Cabeça eu tô com 29. Eu tô com 29. Então, eu, por exemplo, eu não tive coragem de contar pro meu pai. Quem contou foi minha mãe, que nem eu contei pra vocês. E, cara… Porque ela achou que ia morrer. Porque ela achou que ia falecer. Então, assim, são momentos. Às vezes as coisas simplesmente vão acontecer. Mas se você se sentir confortável pra falar, fale. Mas eu acho que é bom você dar uma medida na temperatura aí Eu das achei coisas. muito boa essa dica de medir a febre. Por exemplo, falar de outras pessoas que se assumiram. Ai, eu odeio falar essa palavra. É que Mas é tá ruim impregnada mesmo. na cabeça. Porque a gente fica preso com isso, né? De se assumir, ou então Falar de outras pessoas, falar de filmes, falar de alguma coisa que aconteceu no colégio, que tal colega tava chateado porque contou pros pais que é gay e os pais não gostaram, perguntar o que eles acham disso. Isso Achei é uma muito boa importante. dica também. Achei uma boa dica. Eu acho ótimo. Eu acho incrível. Eu já vivi… Cara, se eu tivesse… Mas também, se eu tivesse partido desse princípio, eu nunca teria falado com meus pais. Sério? Nunca teria falado com meus pais. Porque eu já tiveram comentários, assim… Cara, décadas atrás, tá? De 20 anos atrás. Já teve comentários mais complicados, assim. Que ainda bem não predomina mais a mente deles. Sim, mas é o que eu acho. As pessoas com informação, elas vão abrindo a mente e entendendo coisas que elas, enfim, faziam, que eram bizarras e tudo mais. Porque eu acho que… E também… Desculpa. Nossa, Não, me pode desculpa falar. falar. Não é porque os seus pais tiveram uma reação negativa ao que você falou que aquilo ali vai ser a reação deles pra sempre. Ou o pensamento deles pra sempre. Isso é bem importante. Desculpa. Isso é bem importante. Uhum. Não, é isso, você falou bem.